Bem-vindo ao Agrocast, seu canal de conteúdo em gestão do agronegócio, com o Antônio Schacker. Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre mudança, quero falar sobre transformação e como ela ocorre. Afinal, como já dizia Heráclito, a única certeza da vida é que as coisas vão mudar. Quando a gente observa o volume de transformação que a gente vive, a gente fica assim impressionado. Já tem estudo dizendo que 80% de quem nasceu em 2017 não vai precisar aprender a dirigir, para dar um exemplo aqui. Então a gente percebe esse volume enorme de mudança, de transformação e de necessidade da adaptação. Agora eu pergunto para vocês, mudar é fácil? Mudar é uma tarefa simples? E a gente sabe aqui que mudar é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. E eu quero contar para vocês uma história hoje de um processo de mudança, de transformação que a gente viveu, e o fato de conhecer uma técnica que envolve uma mudança faz com que a gente tenha maior segurança para levar as pessoas a mudar, para levar as pessoas a transformar, entregar resultados diferentes. E esse estudo sobre mudança e sobre transformação aconteceu ainda nos anos 60, de uma jovem senhora, Elizabeth Kübler-Ross, que estudou o comportamento das pessoas quando acontecia o falecimento de um ente querido. A partir daquele momento que ela estudou esse comportamento das pessoas que tinham uma perda muito severa pessoal, ela viu que isso reflete em todos os aspectos de transformação da vida, não apenas quando você tem algo dessa natureza. E é interessante essa característica e esses estágios da mudança, que acompanhando comigo aqui essa montanha-russa, que toda vez que a gente passa por algum tipo de mudança, o primeiro aspecto é o choque, o segundo aspecto é a negação, um terceiro aspecto é a frustração e raiva, o terceiro aspecto é a confusão e depressão, o quarto aspecto é a aceitação, o quinto aspecto é a decisão e o sexto aspecto é integração e movimento. Vai ficar mais fácil entender quando eu contar uma história que eu vivi, uma situação que eu vivi há algumas semanas atrás, que identificou muito bem os estágios da mudança. Estava eu, no sul do Mato Grosso, numa reunião de planejamento estratégico, definindo a necessidade de se atribuir valor a que a gente ia gastar num parque mecanizado. Imagine uma fazenda com um funcionário de quase 30 anos que dominava todo o maquinário, conhecia trator por trator, porém a gente estava vivendo um desafio muito grande, que era sempre estourar o orçamento com a despesa de máquina. Então isso estava trazendo assim, um desconforto de caixa muito sério, porque todo mês era uma surpresa diferente em relação à previsão de máquina. E aí a gente fez uma reunião com o encarregado de máquinas, um senhor muito habilidoso com o trator, onde a gente pediu para a gente prever quanto a gente vai gastar com a máquina, quanto a gente deve gastar com o parque mecanizado. E aí quando a gente fez a reunião, chamou o seu João sentou conosco e falei, seu João, nós estamos aqui hoje porque a gente precisa prever quanto a gente vai gastar com as máquinas durante o ano. A primeira situação foi choque. Como assim? Eu tenho que adivinhar quando as máquinas vão quebrar, foi a primeira resposta que ele deu. Então eu percebi naquele momento que ele estava no choque. Aí depois ele foi para a negação. Isso não dá para fazer, isso não dá para fazer, isso não dá para fazer, não dá para fazer, não dá para fazer, não dá para fazer. E eu argumentando que era necessário a gente criar um modelo para que a gente pudesse prever quanto ia gastar com o parque de máquinas, e ele negando aquela coisa, e foi quando ele buscou apoio ao dono da fazenda, na verdade a dona da fazenda. Quando ele olhou para a dona da fazenda falou assim, João, a gente precisa encontrar uma forma de prever o que a gente vai gastar com as máquinas. Ele percebeu que não teria jeito mesmo, e ele entrou no terceiro estágio da mudança. E eu conhecendo o estágio da mudança, falei assim, agora o João vai para o choque. Agora vai para a negação que não dá para fazer. Bom, agora vai para a frustração e raiva. Dele, claro, isso aconteceu de uma forma um pouco mais lenta do que eu estou contando aqui, mas ele ficou de pé, bateu na mesa e falou assim, se eu não sirvo, me manda embora. Então aquele momento ficou muito característico que ele estava vivendo a terceira etapa da mudança, que é a frustração e raiva. Bom, conhecendo tudo isso, naturalmente, se a gente não conhecer o estágio da mudança, até daria, pô, João, então vai embora, ponto. Se não quer fazer, vai embora. Mas a questão foi, poxa, como eu vou perder um funcionário que está na empresa faz 20 anos, que domina esse processo, que sabe fazer? Então a gente vai precisar conduzir ele por essa montanha-russa da mudança, da transformação. E eu fiquei só esperando como seria o comportamento dele aí para o quarto estágio da mudança, que é a confusão e depressão. Aí ele sentou, olhou bem para mim e falou, mas eu não sei mexer no computador. E aí quando ele falou isso, eu não sei mexer no computador, pô, agora chegou o estágio da confusão e depressão. Então percebam que a gente vê como tudo isso acontece. Aí foi quando eu falei, na verdade você não precisa saber mexer no computador, o que você precisa saber é o seguinte, quanto vai gastar cada trator? Eu citei um trator, dei um exemplo, quanto essa máquina deve gastar nos próximos 12 meses? Ele falou assim, do que está previsto? Eu falei, do que está previsto. Daí ele falou que tinha que mexer em setor de direção,
ele falou dos implementos, onde que tinha que trocar mancal, ele falou, por exemplo, quais tratores a gente podia ter uma expectativa de retífica. Eu falei, é isso, João. Você sabe tudo o que vai acontecer com as máquinas. Naturalmente, as quebras, a gente já tem um percentual técnico que a gente coloca aí, né? Então, quando ele percebeu que ele era possível que a coisa aconteça, que possa acontecer esse trabalho, aí chegou o estágio da aceitação, né? Falou, é isso então? Então ele aceitou a mudança. Aí veio a decisão, então vamos fazer. Mas eu não sei mexer em computador, não tem problema. A gente chamou uma pessoa que ia documentar e colocar no nosso sistema naturalmente todas as previsões, e aí foi para o último estágio da mudança, que é a integração em movimento, quando se conquistou essa mudança. Ou seja, eu conhecendo a montanha-russa da mudança, eu peguei o João pelo braço e fui levando ele por todos os aspectos até para a integração em movimento. Por que é importante compartilhar isso com vocês aqui hoje? Porque às vezes a pessoa enrosca em algum estágio. Já viu gente enroscada na negação? Ou na frustração e raiva? Sabe aquela pessoa que por algum motivo foi demitida do emprego e o resto da vida ela passa com ódio assassino aí da empresa que ela foi demitida? Poxa, então ele ficou enroscado na frustração e raiva. Então o que a gente precisa, como líder, como gestor, como consultor? Levar a pessoa pela mudança e desenroscando do choque para a negação, da frustração, para conduzir porque as coisas mudam. Porque afinal, a única certeza da vida é que as coisas vão mudar e vão continuar mudando. E para que a gente viva muito bem no mundo de transformação, é fundamental que você seja o grande agente de mudança, que você promova todas essas mudanças, ok? Conto com você como agente de mudança e nos vemos na próxima. Um forte abraço.